acontecimento, é um momento, é algo sublime que Deus fez na vida de dois servos dele, chamado Paulo e Silas. Está lá no capítulo 16, é uma história, é um capítulo, são versículos bem conhecidos pelos irmãos. Quem encontrou, diga amém. Versículo 16 diz assim, irmãos: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso era por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, veja só, irmãos, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora que aconteceu, irmãos, saiu. E vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apressando-os, os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, glória a Deus, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, o que faziam? O escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, glória a Deus, estou arrepiando, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou, glória a Deus, com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-se para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam o quê? A palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os a casa, lhes pôs na mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, amém, irmãos? Que história, meu Deus! Que história, que propósito, né? Que coisa linda que o Senhor proporcionou a esses dois homens. No começo, eles pensavam estar fazendo a coisa certa,
E a palavra fala que Paulo e Silas estavam ali, aquela mulher foi de encontro a eles. E logo o que aconteceu? Paulo lançou a palavra, em nome de Jesus, será liberto. E automaticamente, não foi muito tempo depois, foi ali mesmo naquela hora, o Espírito bateu em retirada da vida daquela mulher. Aleluia. Irmãos, nem toda prisão, como já falei numa pregação passada, são visíveis. Volto a dizer, porque isso a gente tem que estar martelando na igreja. Nós temos que estar sempre falando a mesma língua, a mesma mensagem. Existem prisões que eu e você não conseguimos enxergar. Existem prisões da ansiedade, no medo, em dívidas, em traumas vividos por pessoas, em situações que muitas vezes, irmão, não parece ter saída. São prisões que nós mesmos nos aprisionamos. A gente tem que culpar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, a pessoa que está na nossa frente, a pessoa que está na nossa retaguarda, das nossas decisões e das nossas dores e das nossas angústias. Eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de ciclano, eu estou assim porque eu estou passando essa situação difícil na minha vida, eu estou assim porque eu tive um trauma no passado, eu estou assim porque eu estou vivendo, eu estou com ansiedade. Aí eu te pergunto, irmão, ansiedade é coisa de Deus? A ansiedade, ela veio para instaurar na minha vida. A ansiedade, ela veio para instaurar na minha vida e na sua vida, para nos deixar tristes, abatidos, ao ponto de chegar a uma extremidade tão grande, essa ansiedade aumentar, de nós querer tirar a nossa própria vida. Será que Deus deseja isso para mim, para você? Será que Deus quer que eu viva com o trauma do passado, com as decepções que eu passei lá atrás? Ou Deus quer que eu me liberte disso tudo? Ou Deus quer trazer uma libertação sobre a minha vida, sobre essas coisas? Deus nos dá uma opção: escolheis o que faz bem, não escolheis o que faz mal. Ele fala: tem o bem e o mal, porém eu te instruo a viver o bem. Eu te direciono a viver as coisas boas dessa terra. Por quê? Porque o Senhor fala que o melhor dessa terra eu e você vai experimentar se estiver na presença dele. Eita glória! Aí muitas vezes a pessoa ouve isso: ao melhor dessa terra, os povos de Deus vai experimentar. Mas é comida? É bebida? Não. O que o Senhor está falando é que eu e você vai passar por processos, vai passar por lutas, vai. Só que, porém, a diferença é que tem um Deus que está do nosso lado, nos protegendo, nos guiando e nos colocando numa posição de honra. Então, Deus mostra que em Atos 16, ele não apenas entra na prisão, como ele entrou. Ele transforma aquela prisão em testemunho. Deus ali salvou uma alma, irmãos. E não foi só uma alma. A palavra continua dizendo, até onde nós lemos, que ele salvou aquela alma e toda a sua casa. Quer dizer, ele salvou o homem, o carcereiro, e foi lá e ainda salvou toda a sua família. Quantos membros eram, pastor? Eu não sei. Poderia ser 20 dentro daquela casa, Deus salvou os 20. Poderia ser 3, Deus salvou os 3. Mas houve salvação. Então, para ter libertação, irmão, aliás, para ter salvação tem que ter libertação. Deus primeiro precisa me libertar. Deus precisa libertar você. Como é que Deus vai te levar para o céu se você não for um homem ou uma mulher liberta? E para sermos libertos, precisamos ser convertidos. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, a nossa vida
pensar sobre os nossos conceitos, sobre o que eu quero para a minha vida e o que você quer para a sua vida. Então, ele trouxe um testemunho. Por quê, pastor? Porque se eu fazer a vontade de Deus, Ele não vai te livrar das lutas. Paulo e Silas estavam ali pregando a palavra, não foi o que nós lemos, pregando o Evangelho de Deus. Estavam pregando. E aquela mulher visualizou aquilo, viu que ela era adivinha, mas ela estava vendo que aqueles homens, que ela mesmo abre a boca e fala, verdadeiramente, esses dois homens aí servem o Senhor nosso Deus, o Altíssimo. Aleluia. Então, eles estavam fazendo o Evangelho, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam libertando naquele momento, através da palavra que eles estavam pregando, uma jovem que estava possessa, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E nós sabemos hoje, diante do nosso mundo que nós vivemos, quantos espíritos de adivinhação há no nosso município, há na Bahia, há no Brasil e há no mundo. Quantas pessoas abrem a boca e estão falando, está falando no nome de Deus. E eu não vou longe, meu irmão. Eu estou falando isso dentro das igrejas. Eu estou transmitindo essa palavra hoje dentro das igrejas. Que tem pessoas que não é mais Deus falando. Não é mais o Senhor que está ali sobre a vida daquela pessoa. O Espírito de Deus afastou de Davi também. Só que Davi, a palavra fala que era um homem segundo o coração de Deus. Até o momento que Davi andava com Deus. Depois que Davi começou a pecar, fazer as coisas erradas, Davi não era mais um homem segundo o coração de Deus. Davi não fazia mais a vontade de Deus. Davi mandou matar, Davi se prostituiu, Davi adulterou. Então, como um homem desse ainda tinha o Espírito de Deus? Só que aí os Salmos, quando nós vemos esse homem com angústia no coração, porque ele estava afastado de Deus. Ele queria que a presença de Deus renovasse para a vida dele. Então, irmãos, há um processo para eu e você sermos libertos, termos a presença do Senhor. Nós precisamos passar pelo processo esse de conversão e libertação. Davi, para ter a presença, precisou de não se converter e se libertar. E glória a Deus por isso. E nós vemos que depois que Davi foi perdoado pelo Senhor, o primeiro menino foi morto do adultério, mas aí Deus foi lá e deu Salomão. Ali foi a redenção de Davi. Ali foi quando verdadeiramente o Senhor perdoou. Porque Deus soltou de novo o coração dele. E estava com sinceridade. Quando Deus sonda o teu coração, Deus sonda o meu e o seu coração e vê a sinceridade que está aí dentro. Pastor, mas eu estou na igreja. Como eu vou ser um homem abençoado? Como eu vou ser uma mulher abençoada por Deus? Mas será que só é essa barganha? É barganha, irmão. Nós dizemos que nós vimos para a igreja e nós vamos ser abençoados por Deus. Se verdadeiramente eu não sou liberto e curado, se verdadeiramente eu não sou uma pessoa convertida, como? É pouco. A palavra fala que nós somos trapos de imundícia. E é pela graça e misericórdia do Senhor que Ele nos abençoa e nos liberta nesse mundo. Então, eles estavam pregando o Evangelho, libertou uma jovem oprimida, possessa, e estavam fazendo a obra. Mas, mesmo assim, o que aconteceu? Eles foram tratados bem, eles foram recebidos bem, eles tiveram um momento para tomar um banho, ter uma libertação, vamos ver o que está acontecendo. Porque hoje é isso. Eu só vou na igreja de fulano se eu chegar lá, for tratado bem, tiver água mineral. Se lá tiver uma poltrona de cidade, eu não fico em pé, eu sou pastor.
Se eu parar de receber as bênçãos, eu não propago o Evangelho. Sabia que tem essa barganha hoje, irmão Lázaro? E fora a questão de ordem. Quanto é que vai ser o cachê? Não fala nem cachê, não fala a bênção. Quanto é que vai ser a bênção? É desse jeito. Mas não, irmão. Eles não foram bem recebidos. Quando o povo viu que eles estavam fazendo coisas que não era a rotina do povo romano, diz a palavra de Deus que eles foram espancados, foram açoitados, humilhados em praça pública. Homens de Deus foram humilhados em praça pública. Quantos de nós somos humilhados na nossa própria casa, porque um familiar nosso não entende o processo que Deus está fazendo na nossa vida? Deus está transformando a nossa vida, Deus está mudando o nosso jeito de ser, e tem pessoas que não conseguem entender. Quantos de nós somos humilhados no trabalho? Quantos de nós somos humilhados na igreja? Porque pessoas não entendem o processo. Mas a palavra nos dá esse respaldo, que não importa se você é humilhado, se você é tratado mal, o que importa é que todo poderoso está no nosso mundo. Todo poderoso. E muitas vezes tem um propósito como esse que nós temos. Tem um propósito para tudo isso. Então isso ensina algo forte. Você pode estar até certo, convicto na sua fé, naquilo que você está fazendo, mas ainda assim você ainda vai continuar passando por luta. Você vai continuar passando por luta. Então não confunda prisão com abandono de Deus. Não é porque você está nessa prisão, nessa luta, que Deus te abandonou. Deus está do seu lado. Está passando pelo processo. Você não tem luta sem a ausência de Deus. Você tem luta com a ausência de Deus. E Deus estava com eles naquela prisão. Deus estava com eles naquela prisão. Eu profetizo na sua vida que mesmo diante as lutas, mesmo diante as guerras que você enfrenta, tanto interior como no seu exterior, Deus está contigo em todas elas. Não creia, meu irmão. Aumente essa fé, deixe essa fé brotar da sua alma, do seu coração, que Deus está contigo. Não deixe a fé ser pequena, deixe essa fé ser grande e enorme na sua vida. E nós vimos ali que o inimigo, o que o inimigo queria fazer? O inimigo, ele queria calar. Ele queria calar, irmão. Ele queria calar Paulo e Silas e pregar o Evangelho. Depois de preso, o que eles fizeram? Calou eles ali de praça, humilhou, falou: não, mas se a gente fizer só isso, deixar eles só, eles vão continuar. Eles vão para outra cidade, eles vão para outra vila e vai continuar falando a palavra de Deus. Vamos fazer melhor, vamos colocar eles lá na prisão. Presos, amarrados, acorrentados, porque com o risco de escapar. Olha a visão desse povo. Então, eles colocaram num lugar escuro, um lugar que estava ali frio à noite, que fazia frio, um lugar apertado, e um lugar mais profundo eles foram colocados. E o diabo, ele faz isso. O que ele faz, irmão Lázaro? Ele te empurra para baixo. Quer calar você. Você vai, irmão Lázaro, sair daqui para falar para fulano que Jesus é salvação. Quando você chegar lá, irmão Lázaro, a pessoa não vai nem te receber, vai bater a porta na sua cara. Aí o que acontece? A irmã Lázaro na casa dela, eu não vou mesmo não. Isso vai acontecer. O inimigo quis calar, irmão Lázaro. Ele empurra você para baixo. E ele fazendo isso, o que vai acontecer? Vai te isolar, vai te colocar num lugar ali frio,
uma prisão, onde você não vai ter mais coragem de sair dali e ir para outro lugar, pregar o Evangelho de Deus e buscar uma alma para Jesus. E Ele vai fazer o que depois que te isola? Ele te prende, te desanima, te coloca para baixo, te isola, e o que Ele faz? Faz com que você desiste. Eu vou desistir de falar do amor de Jesus. Eu vou desistir de pregar a palavra de Deus. Eu não vou para a igreja mais não. Eu quero saber de pastor, de irmão, bater na porta da minha casa, eu vou escorraçar daqui, eu vou mandar embora. E começa, irmão, essa confusão na nossa mente, justamente para nos confundir de quem é Deus nas nossas vidas. E Ele faz com que eu desista, faz com que você desista. Mas presta atenção, irmãos. Quanto mais fundo a prisão, escute isso. Quanto mais fundo for a prisão, aleluia, maior vai ser o milagre. Aleluia. Quanto mais o inimigo colocar você mais para baixo e você não tiver sua fé, ficar de pé, maior vai ser o teu testemunho, maior vai ser o teu milagre. Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque a sua fé não está voltada em homem, está voltada em Deus. A sua fé está em Deus. Aí o que aconteceu? Prisão, prisionados, presos. Adoração dentro daquela prisão. O que gerou, irmãos? Quem sabe dizer? O que gerou a prisão deles dentro daquele lugar? Gerou milagres e a libertação foi. A Bíblia diz algo poderoso aqui, ó, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam sentados dormindo. Paulo e Silas estavam orando e cantando. Orando e cantando. Como a irmã Márcia disse, a oração ela tem poder. E o louvor também tem. Quando eu louvo o Senhor, grandes coisas estão acontecendo no sobrenatural. Grandes coisas estão acontecendo onde os meus olhos não alcançam o seu. Aleluia! Cadeias estão sendo quebradas. Prisões estão sendo abertas para que eu e você saiam delas. Então, irmão, quando você estiver no meio da rua, ora ao Senhor. Quantas vezes eu já orei no sol quente em cima de uma moto, quantas vezes eu já fui louvando para o meu serviço em cima da moto, e você de pé, e você lavando uma louça, limpando uma casa, dentro do banheiro. Nós somos loucos? Não. É porque nós estamos fazendo o que a palavra nos instrui a fazer, e nós devemos orar e louvar o nome do Senhor. Então, irmãos, eles não estavam murmurando porque estavam presos ali, porque eles poderiam errar, podia, irmão. Ele poderia falar assim: poxa, nós estávamos nesse ano pregando a palavra de Deus, e agora nós estamos aqui presos. Será que é certo a gente continuar pregando a palavra? Será que é certo, Paulo? Não vamos orar, não vamos cantar, não vamos continuar a viver até onde vai dar isso. Mas não, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles estavam adorando. E aqui está uma chave espiritual da minha vida e da tua vida. Quem adora na dor, acelera a libertação. Nós não devemos louvar a Deus, o Senhor, só quando nós estivermos bem, não, irmãos. Porque fica fácil viver esse evangelho. Hoje eu estou aqui, que eu estou feliz, eu vou adorar o Senhor. Hoje eu estou feliz aqui, eu vou pregar a palavra de Deus. Aí seria fácil demais. Mas não, a palavra fala que eles estavam adorando na dor. Estavam presos, machucados, feridos, tinham acabado de apanhar, se açoitado com vara. Você já apanhou de vara verde aqui, irmão? Quem já apanhou aqui com aquela vara verde cortada no pau? A mãe ainda tinha o prazer de descartar a vara todinha assim, ó, deixar ela branquinha só para dar uma pala nas costas da gente.
Era você tirando, entregando ela lendo e você levando a lapada. Eu já apanhei, foi muito, porque eu era terrível na escola. Eu já queimei um crucifixo daquele que ficava no padre lá, aquele crucifixo que ficava lá. Eu meti um de uma bola de papel, que caiu no chão e quebrou. Escondi na cabeça da professora, mas o CDF da sala foi lá e falou, foi Fagner que queimou. Aí já vai para a diretoria pegar o passo. E era no São José, a diretora chamava Macarena. Terrível. E aí eu fui para casa e apanhei da minha mãe, mas foi cada lapada. Eu fiquei com as marcas. Então, irmãos, a gente faz o mal, colhe o mal. A gente faz o bem, colhe o bem. Nessa vida. Então, assim, adorei dar bom dia. Quando eu perdi algo na minha vida, eu estava adorando. Quando os meus filhos morreram gêmeos, eu estava escalado para abrir um culto. Um profeta veio pregar na igreja lá, e eu estava no culto. Patrícia na maternidade e eu lá para abrir um culto. Aqui dentro tudo destruído, machucado, mas eu fiz a obra de Deus. Eu preguei o culto com excelência naquele dia. Não demonstrei a minha dor para ninguém, só no final, quando eu relatei o fato que aconteceu na igreja. Então, irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus com ser com amor, adorar o nome do Senhor, exaltar o nome de Deus, mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo na dificuldade que nós estamos passando. Nós temos que fazer a obra de Deus. Pode estar cansado, pode estar machucado, o seu dia foi terrível, pessoas falaram mal de você, pessoas pensavam por você, mas você tem que chegar aqui nessa casa, esquecer de tudo e adorar o nome de Deus. Esse é o homem liberto, essa é uma mulher liberta na presença de Deus. Aleluia. Quando tudo não importa, o que importa é exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, irmãos, quando você adora, acelera a libertação na tua vida. Enquanto muitos choram, enquanto os outros estão chorando, os adoradores estão cantando. E tem mais. E tem mais. Quando eles estavam cantando, quando eles estavam adorando, quem é que estava lá ouvindo a adoração? Quem é que estava participando do culto naquela hora? Tinha pessoas lá, os presos, a palavra falou nas livros, que os presos ouviam o que Paulo e Silas estavam fazendo. Então Deus, diante da adoração, do louvor, a Bíblia diz que de repente, irmãos, não foi uma hora depois não, eu já disse assim, não foi uma hora depois não foi um dia depois não, diz que de repente houve um grande terremoto naquele lugar. Aquele lugar, irmãos, começaram a tremer tudo. Imagina você não conseguir nem ficar de pé porque estava tremendo, estava tudo estremecendo naquele lugar. E esse é Deus no terremoto. Mas eles não sabiam que ele era o poder de Deus. Eles não sabiam que ele era a providência do Senhor. Eles não sabiam que ele era o processo de libertação que estava se trazendo naquele momento sobre a vida de Paulo e Silas. Mas tinha um propósito. E diante desse terremoto, qual foi o resultado? Alicerces começou a se abalar. Portas começaram a se abrir. Aleluia. E correntes começaram a ser quebradas. Irmão, você está entendendo essa mensagem aqui agora? Quando veio o poder de Deus sobre aquele lugar, os alicerces que seguravam aquela prisão começaram a ser abalados. As portas elas se abriram e as correntes elas quebraram. Quando eu e você, escute isso, guarda na sua vida. Quando eu e você começamos a adorar o nome do Senhor, alicerces que nos prendem a prisões começam a ser abaladas. As portas que eu e você pedem tanto ao seu Deus, abre aquela porta
Então, o segredo é esse: adorou, se manifestou o poder de Deus, as coisas começam a acontecer. E as correntes são quebradas. Aqui que está algo importante. Quando eu adoro, correntes que me prendem à depressão começam a ser quebradas na minha vida. Correntes que estão me prendendo à ansiedade começam a ser quebradas na minha vida. Correntes que estão me prendendo a vícios intermináveis começam a ser quebradas na minha vida. Mas escute, presta atenção. Deus não abriu só a cela deles. Ele mexeu ali em todas as áreas. Hoje Deus não vai só abrir portas para a sua vida. Ele vai quebrar estruturas espirituais da sua vida. Escute isso. Deus está quebrando maldição aí na sua casa, na sua vida. Algo tiver uma licença que está aprendendo algo ali. Vai ser quebrado. Estruturas do Satanás, do diabo, serão quebradas agora, neste momento, sobre a tua casa. Se você crer, assim acontecerá. Escute, aconteceu, foram libertos, eles viram que foram libertos Paulo e Silas, e através da libertação dele, houve outras libertações. Olha uma chave aqui, ó. Sua libertação, ela liberta os outros também. Por que, pastor? Por causa do testemunho. É uma pessoa que está com aquela visão, falou: rapaz, se fulano se conseguiu se libertar, está vivendo outra vida, eu também posso me libertar. A pessoa cai em si e fala: essa não é a vida também que eu quero. Eu estou aqui porque me jogaram aqui. Eu estou aqui porque eu mesmo me joguei aqui, me coloquei aqui, estou aqui. Mas neste momento eu preciso de uma libertação. Então, através do teu testemunho, muitas vidas serão libertas. Então, o carcereiro, irmãos, ele ia se matar. Ele pegou a espada, irmãos, e ia apunhalar seu próprio peito, ia se matar. Isso aqui é coisa linda, irmãos, escute. Ele ia se matar, mas Paulo disse: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. É quando eu e você somos usados a sair daqui agora, ou mesmo aqui na igreja, e tem uma alma, pessoa que chegou aqui nesta noite no pensamento: hoje eu tiro a minha vida, hoje eu acabo a minha vida, hoje eu vou pular naquela ponte, ninguém me segura. Quando eu chegar na minha casa, eu vou beber aquele veneno que eu comprei. Quando eu fizer isso, eu vou matar aquela pessoa, vou tirar a vida dela, depois eu vou tirar a minha. Aí eu escuto uma palavra como essa: ei, não te faças mal. Estamos aqui para orar pela sua vida. Estamos aqui para te abraçar, para cuidar de você. Você não está só. Você tem pessoas que te amam de verdade. Você tem amigos de Deus. Você tem homens e mulheres que já foram libertos também. Você pode alcançar essa libertação. Não é simplesmente eu, irmãos, como pastor, como você como obreiro, chegar aqui nesse altar e apontar: ei, você está errado, muda a sua vida, liberta a sua vida. Não, é eu, você tem uns palavras de salvação para essa pessoa dizer: ei, você também pode ser liberto e curado. Em vez de apontar, eu tenho que ajudar. Porque muitos crentes, infelizmente, irmão, só abre a boca para apontar os outros. Só para dizer que fulano está errado, ciclano está errado, está vivendo errado, que fulano trai a esposa, que não sei quem faz errado, fuma maconha, que usa isso, que sabe? Aí a pessoa fica só falando. Aí quando olha para si mesmo, vê que está mais errado do que ele estava falando. Quantos tem assim? Então, é nos ajudar. Não te faças mal. Estamos todos aqui para ajudar você. A igreja do Senhor está aqui para ajudar quem adentrar dentro dessas portas, a ser libertos e curadas pela palavra de Deus. Olha isso.
Quem estava preso, olha isso, que coisa linda, irmão. Quem estava preso lá, agora foi usado para salvar alguém que estava lá também. Veja só, irmão, olha que contraditório. Alguém que estava preso foi usado para salvar aquele que estava livre. O carcereiro, ele era livre. E Paulo e Silas estavam presos. Mas agora os mesmos que foram libertos foram usados para salvar aquele que estava livre. Mas livre entre vírgulas, porque ele não estava salvo. Ele não estava salvo, ele precisava ser liberto. Esse é o nível da libertação de Deus. Ele te levanta, ele te transforma em resposta para a vida de outras pessoas. Qual foi o resultado, pastor? O carcereiro e a sua família inteira foram salvos. Mas a palavra não fala se todos os presos foram salvos. A palavra fala que o carcereiro e a sua família foi salvo. Mas pelos olhos da fé, irmãos. Pelos olhos da fé. As pessoas que estavam ali testemunharam o poder de Deus. Viram aquele homem que até então era usado para quem estava observando os presos. Pediu redenção. Foi salvo. Salvou a tua família. Você acha que aquelas pessoas também não almejou a salvação de Deus? Você acha que aqueles presos que estavam lá também, será que, vamos supor, os 10, dos 50, 10 também não foram salvos? Nós não sabemos, a Bíblia não descreve, mas pelos olhos da fé eu creio que muitos ali foram salvos naquele dia. Porque um dia Pedro foi usado a falar com uma multidão, arrepender-vos dos seus pecados. E diz que naquela palavra lançada foram salvos 3.000 almas para Jesus. Imagina um poder manifestado desse, testemunhado, vidas não seriam salvas. Aleluia. Deus transforma a prisão com quê? Um propósito. O que parecia vergonha, injustiça, derrota, virou em milagre, virou em salvação e virou um avivamento naquele lugar. Então Deus, Ele é especialista em inverter cenários. Um cenário de dor, agora foi um sinal de salvação. Foi um cenário lindo. Um cenário a qual eu que ele estava lá naquele momento, testemunhando esse grande feito de Deus. Aleluia. Irmãos, talvez hoje eu e você, estejamos vivendo uma meia-noite, como foi descrito, espiritual em nossas vidas. Tem meia-noite que eu e você não conseguimos dormir no momento. Passamos uma guerra espiritual. Vem sobre a minha vida e sobre a sua vida prisões que querem nos aprisionar. Talvez nós estamos num cárcere emocional. Nós estamos numa prisão emocional nas nossas vidas. Talvez eu e você estejam numa prisão financeira onde eu e você não estamos conseguindo arcar com os nossos compromissos que nós fazemos. Talvez eu e você estamos passando por uma luta familiar que muitos passam. Mas Deus manda te dizer nesta noite, levanta a tua mão. Esta prisão não é o fim da tua história. Essa prisão não é o fim da tua história. Você não vai morrer neste lugar. Você vai cantar, viu? Quando você estiver passando por todas as coisas que foi descrito aqui, você vai cantar. Qualquer louvor que tem a tua mente, louva o Senhor. E vai começar também a orar. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Deus vai agir no seu lugar.
Deus vai agir no lugar. Deus vai agir no lugar. Coloca a mão no teu coração. Comece a louvar o Senhor aí nos teus lábios. Comece a louvar o Senhor, irmão. Louve. Quer louvar? Pode louvar. Pode louvar. Alguém vem na tua mente agora. Louve com os teus lábios. Louve, irmão. Louve o Senhor. Louve, louve. Eu quero ouvir. O Senhor quer ouvir. Louve a Deus aí com os seus lábios. Sinta aí as cadeias agora se estremecendo. Louve. Sinta aí agora as prisões se estremecendo, se abalando, os alicerces. Sinta aí a tua estrutura emocional se abalando neste momento. Porque Deus vai tirar tudo que é de ruim aí. Vai sacudir. Precisa sacudir as vidas. Deus está sacudindo vidas aqui nessa noite. Está colocando a posição dele. Deus está colocando vida aqui na posição. Deus quer que o alicerce seja formado dele, porque ele é a rocha. Ele é a rocha. E com a rocha abalada, ela não se destrói, pode até se abalar. Porque se chegasse ao ponto de abalar, tremer, para tudo aquilo naquele lugar se destruir, Paulo e Silas saíram dali mortos.